Estamos estudando o precioso e relevante livro de 2 Crônicas. Agora chegamos ao rei Josafá e temos visto que rei espetacular, que homem de Deus ele foi. No entanto, as Escrituras também destacam os seus erros. E como eu tenho enfatizado, isso para nós é confortante, porque se lêssemos um padrão moral e espiritual elevadíssimo, nós diríamos: eu não chego aos pés. Mas ele foi um homem de Deus, mas também pecou e ele desagradou a Deus. Mas o Senhor reconheceu suas virtudes, como já temos considerado. No capítulo 20 está escrito que depois disso, depois de estabelecer juízes na terra e de orientá-los, e tudo com fundamento em quem Deus é. Deus é justo. Deus exige justiça. Toda injustiça cometida e praticada, ela um dia será cobrada no Tribunal Superior. Entre os homens, as pessoas poderão até não cair nas mãos da justiça, ou a própria justiça poderá ser injusta. Mas haverá um tribunal derradeiro, onde justiça, de fato e verdadeiramente, será feita. Por isso, Josafá, ele estabeleceu em toda a sua nação juízes, porque ele queria ver justiça. Ele não queria ver pessoas sendo tratadas de modo equivocado, pessoas culpadas sendo inocentadas, pessoas inocentes sendo culpadas, corrupção, decadência moral no sistema judicial. Ele queria ver justiça porque ele estava sob o governo do Deus que é justo. Vimos também que Josafá, ele recebeu duas péssimas notícias. A primeira foi a de que uma coalizão de 3 nações, formando um grande exército, um exército perigoso, fatal, inumerável, e a segunda péssima notícia, já estavam a caminho, já estavam marchando para matar, roubar e destruir. Essa foi a notícia que fora dada ao rei Josafá. Vimos que, como homem, ele reagiu com medo, que é uma emoção humana necessária, é uma reação humana inevitável. Mas como homem de Deus, a Bíblia diz que Josafá, ele tomou a decisão de buscar o Senhor. Ele também, em segundo lugar, convocou jejum. Todo jejum, quando convocado, era para somar com a oração. Portanto, ele convidou a nação para orar e jejuar. E qual foi a reação, dos seus liderados? Houve uma união, eles uniram-se para reagir e vieram pessoas de todas as cidades para buscarem o Senhor. Agora, Josafá está reunido em Jerusalém, no templo, com toda a sua nação, que vieram pessoas de todos os lugares, de todas as partes. E agora nós veremos o grande líder que ele foi. Existem pessoas que ocupam cargos de liderança, têm posição de liderança, mas quando estão diante de uma grande, grave e ameaçadora crise, não reagem como verdadeiros líderes. Entram em pânico, entram em desespero, não sabem como agir e nem como reagir, provocando um efeito cascata sobre seus liderados, jogando seus liderados no pânico, conduzindo ao desespero. Mas líderes, verdadeiros líderes, eles agem e reagem de modo correto e apropriado e mostram que são verdadeiros líderes, inclusive e principalmente nas horas das grandes crises. E como temos visto, Crônicas foi escrito para o povo que voltou do exílio e queria recomeçar. E eles precisavam entender que uma das maneiras de recomeçar e reconstruir
era sendo submissos a líderes espirituais, a líderes tementes a Deus. Josafá mostrou que não era só um líder, ele era um líder espiritual, porque existem situações na vida de crise, de adversidade, que você olha e você diz, bem, eu sei como sair disso, bem, eu sei como lidar com isso, mas existem situações na vida que você contempla e você declara e diz, definitivamente não sei o que fazer, não há nada a fazer. E aí você exclama, reconhece, admite e confessa, só Deus, só Deus, só Deus. Essa foi a crise. Imagine uma coalizão, 3 nações, a soma de 3 exércitos, um exército inumerável, já às portas, marchando para a guerra, para a luta, para a destruição. O que Josafá fez? Convocou o povo para orar e jejuar, convocou o povo para se reunir, e a palavra de Deus vai nos dizer a partir do verso de número 5, Josafá ficou em pé na comunidade de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, diante do pátio novo, e disse, ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu o Deus que está nos céus? Não és tu que governas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há poder e força, e não há quem te possa resistir. Aqui está. Queridos, vamos aprender em primeiro lugar o seguinte: a crise gravíssima e ameaçadora. O líder espiritual vai orar, ele vai buscar a Deus em oração. Mas como ele começa? Ele começa pedindo? Ele inicia a oração bombardeando o céu? Cobrando? Exigindo? Pedindo? Não. Ele começa adorando. Ele começa confessando quem é Deus. Quando você, ao invés de começar uma oração já pedindo, você está em pânico, em desespero, você não tem fé, e Josafá está mostrando que era um homem de fé, um homem que não se abalara, não perdera a fé, não mergulhara no desespero. Por isso, ele começa a sua oração relembrando-se e relembrando o seu povo que está diante dele e está ouvindo a sua oração. Ele começa recordando quem é Deus. Quando você está diante de um grave e grande problema e você se sente uma formiguinha diante dele, mas quando você, na sua oração, reconhece quem Deus é e você se lembra do que você aprendeu nas Escrituras Sagradas sobre Deus, então quem parece uma formiguinha é o grande e grave e ameaçador problema, porque você se dá conta de que está se dirigindo àquele que é todo-poderoso, cuja grandeza para nós é incompreensível, cujos caminhos são mais elevados do que os nossos, cujo poder é imbatível, é invencível, o Deus Todo-Poderoso. Josafá, ele se dirige ao Senhor, ele diz, ó Senhor. Senhor é a tradução do tetragrama judaico, é o nome do Deus Altíssimo. Eu sou quem eu sou, o grande eu sou, o Deus eterno. E esse Deus, ele tirou o povo do Egito e fez um pacto. Ele é um Deus libertador e é o Deus da aliança, um Deus pactual, um Deus que assume compromissos e honra os compromissos assumidos. Em primeiro lugar, saiba com quem você está falando. E ele invocou o nome de Deus, ó Senhor, ó grande eu sou, eterno Deus, Deus libertador, Deus da aliança.
pactual, que assumiu compromissos com o seu povo. E ele faz duas perguntas retóricas. E a primeira foi: ó Senhor, Deus de nossos pais. Ele está se referindo a Abraão, a Isaac, a Jacó, os patriarcas da fé judaica. Não és tu o Deus que está nos céus? Sim, a pergunta é retórica. Ele sabe, mas é para lembrar, é para que seu povo não mergulhe no desespero, não seja jogado no pânico diante da gravidade do problema. Não és tu, ele pergunta, o Deus que está nos céus? Tu não estás no templo, neste templo. Tu estás nos céus. O próprio Salomão, quando dedicou o templo, disse que nem o céu dos céus poderia conter o Criador de todos os céus e de toda a natureza. Toda a criação, todo o universo foi feito por ele. Ele não é um Deus circunstancial, limitado a um templo, a uma geografia, a uma terra, a um povo. Ele é o soberano e celeste Deus, o Criador de todas as coisas. Portanto, a resposta é sim, tu és Deus que está no céu. Agora, a segunda pergunta retórica: não és tu que governas sobre todos os reinos das nações? Sim. Ora, 3 nações uniram-se, fizeram um pacto, não é? Uma coligação do mal, uma coalizão, não é? Do ódio, para matar, roubar, destruir, exterminar, para que tomassem a terra, as grandes cidades e fortalezas e riquezas, e escravizasse o povo. Então, 3 nações. Mas o que Josafá está lembrando e perguntando: não és tu que governas sobre todos os reinos das nações? Então essas 3 nações que uniram-se já estão a caminho para vir acabar conosco. Elas estão sob o teu governo, elas estão sob o teu domínio. Tu és o Senhor das nações, soberano. Tudo e todos estão debaixo do seu governo. Não és tu que governa sobre todos os reinos das nações? Sim. Portanto, se essas nações tomaram essa decisão, se a liderança daquelas 3 nações entraram num conluio, não é? Após compartilharem um propósito comum de destruição do povo de Deus, e estamos já a caminho. Deus estava cochilando, isso passou despercebido, Deus não tem controle, não poderia impedi-las, proibi-las. Deus tem os seus planos, Deus tem os seus propósitos. Josafá está lembrando-se e lembrando ao seu povo que Deus está no controle daquelas nações inimigas que estão marchando para beber o seu sangue. E assim, ele está se relembrando da grandeza e da soberania daquele a quem ele está se dirigindo em oração. Quando você ora, você invoca os nomes de Deus, os atributos, as qualidades de Deus. Você se relembra quem Deus é. Quando você ora junto da sua esposa e filhos, dos que estão sob sua liderança, que estão ali apavorados e com medo do problema que estão enfrentando, eles aprendem através da sua oração que quando estamos com problemas, nós não começamos pedindo, mas adorando, relembrando, exaltando as qualidades, os atributos e a soberania de Deus. Que líder exemplar e espiritual foi Josafá. Josafá, então, faz uma declaração de fé, em que ele demonstra toda a sua certeza, que ele era um homem que confiava. Como Paulo declarou: eu sei em quem tenho crido, eu conheço aquele em quem eu creio, em quem eu depositei a minha fé. E ele disse para Deus: ó Senhor, em oração,
na tua mão há poder, na tua mão há força, e não há quem te possa resistir. Tu governas sobre os reinos e as nações, estás no céu e na tua mão. A mão direita de Deus é exaltada na Bíblia, a destra, como tendo poder e força. Segundo a Bíblia, Faraó, e Deus assim revelou, em virtude do seu endurecimento, ele só deixaria o povo de Israel sair do Egito se a mão direita de Deus, mão poderosa, que tem força, realmente se manifestasse e agisse. E conforme previsto por Deus, de fato, só depois que a mão de Deus poderosa e que tinha toda a força se manifestou. E é isso que Josafá está dizendo: ó Senhor, na tua mão tem força e na tua mão tem poder. E eu estou te pedindo agora que essa força do teu poder, ela se manifeste para proteger-nos, para guardar-nos, para livrar-nos desse grande inimigo e para derrotar esse grande inimigo que quer nos fazer o mal. E é assim que você deve orar, pedindo a Deus que toda força e todo o poder que há na mão dele intervenha e se manifeste. Creia nisso. Ele é todo poderoso e invoque a força desse poder para agir contra o mal e derrotar o mal. E ele declarou mais ainda: e não há quem te possa resistir. Deus resiste a Satanás, todos os demônios do inferno e toda a humanidade ímpia que se reúne contra ele. Ele resiste, mas não tem ninguém, não há ninguém, o diabo com toda a sua força e poder, ele é um ser espiritual poderoso, a Bíblia não nega isso, e todos os seus demônios e todos os seres humanos e poderes, não há. Paulo odiou Jesus Cristo. Talvez até encontremos pessoas que tenham tanto ódio, tanta raiva de Jesus Cristo quanto ele teve, mas não mais. E ele era um homem duro, coração de pedra, ódio contra Jesus Cristo. Quando o Senhor foi e o visitou, Paulo não pôde resistir à força do poder de Deus. Tente brincar de cabo de guerra. Você acha que pode resistir à força de Deus quando ele puxa no cabo de guerra? Desafio você, convide Deus para uma queda de braço. Você vai resistir à força de Deus? Não há quem possa resistir. O toque de Deus é infalível, é imbatível, é invencível. O poder dele quebra, liberta. O poder dele faz a obra. O poder dele é irresistível. E é isso que Josafá está confessando. E não há quem te possa resistir. Um homem pode planejar todo o mal. Ele pode convocar um exército para executar. Deus pode resisti-lo. E quando Deus o resiste, acabou. Não tem doença, a mais grave das doenças, não tem quadro terminal, o mais grave, que possa resistir quando Deus diz: quero, seja curado. Não há quem possa resistir a Deus. Lázaro, morto há 4 dias, em avançado estado de decomposição. E quando o Filho de Deus disse: Lázaro, vem para fora, toda a sua carne que já estava se dissolvendo, se decompondo, se derretendo, novamente e instantaneamente, ficou como se nunca tivesse sequer uma única ferida. E ele saiu vivo, saudável. É a força do poder de Deus. Não há quem possa resistir a Deus. Por isso, quando você enfrentar uma calamidade, um problema, uma dor alucinante, Deus tem poder para te capacitar a resistir. Ninguém resiste a Deus. E quando Deus
com a força do seu poder atua em nós, ele nos dá a capacidade de resistir. Por isso a Bíblia diz, para que nós devemos resistir ao diabo. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de nós, porque Deus nos dá forças para resistir. Assim, reaja diante dos desafios, creia, como Josafá, mostre que é líder, demonstre, reaja como uma pessoa de fé, orando, sabendo com quem você está falando e lembrando-se dos seus atributos e da sua grandeza. Assim, você começará a vencer quando começar a orar. Eu oro para que Deus te abençoe, rica e abundantemente.